Ok. Tava ouvindo o que a gente tava falando? Tava. Ah, então tá, então a reunião já acabou, era isso mesmo. Só pra Ah, dar eu, tchau. eu cheguei xingando vocês, mas vocês não me ouviram. Não. É. Você ficou Tá, gritando num vácuo, sozinho. Exatamente. Triste. mas voltando ao assunto aí eu já. Pode começar a gravar de novo, acho que, Daniel. É, eu comecei aqui de novo, porque. Enfim, hoje, dia 21 de janeiro de 2026, depois de 2 semanas aproximadamente de um hiato aí, nós damos continuidade ao toró de ideias da reunião anterior, sem muito nada novo para apresentar por enquanto, ainda estamos numa fase muito conceitual. E o Rogério tinha começado falando sobre é, a capacidade da gente expandir, né, a galáxia com módulos futuros. Pode falar, Rogério, se você quiser de novo. A ideia era nós criar o mapa principal, Adami, baseado numa galáxia fictícia, tá? E Sim, daí o jogo base a gente vai dar um zoom em um setor da galáxia, que vai ter tipo uns 6, 7, 8 planetas. Tá? Por que que a gente vai criar a galáxia inteira? Para poder criar expansões diferentes em lugares diferentes se a gente quiser, para pode dar ser uma continuidade boa. ao jogo, Ah, não entendeu? precisar fazer Até um para dois, fazer tipo a continuação do próprio jogo, deve ser, né? Hum, e para manter o boa. jogo vivo também, eu acho importante, nem que seja algum conteúdo pequeno grátis, alguma missão assim, uma missão com vacilo grátis, entendeu? Não Enfim, vai interferir na história principal, fica lá no outro sim. setor, sabe? Gosto. Isso. Aí que eu tinha falado antes na gravação anterior, né? Que eu tava falando pro Rogério, e que eu já tinha falado pro Rodrigo também, que a gente tem que ter essa mentalidade do acréscimo de um módulo, de uma expansão, como uma coisa que ela soma a base, ela não altera a base. A gente pensa assim, por exemplo, quando eu tava falando com o Rodrigo antes, antes do Rogério achar que você quer entrar no projeto, eu tava falando da gente fazer o jogo sem pensar em naves enquanto objetos no jogo. Tipo assim, o personagem vai de um planeta para outro pra nave? Vai. Mas ele não tem uma ficha da nave dele. A gente não vê a nave dele. Aí depois eu falei assim, depois eu posso pensar em adicionar um módulo de naves, que aí cada boneco vai ter um objeto nave acoplado a ele, com uma sua própria ficha, que vai interferir na missão. Isso é uma expansão, porque isso eu estou acrescentando no jogo base, eu não estou alterando o jogo base. Se a gente começar a pensar em ideias que, o jogo tá assim, mas e se fosse desse jeito? E começasse a alterar a base do jogo, aí a gente pode começar a desenhar um 2. Mas enquanto a gente está crescendo em cima do um sem mudar a base dele, aí são expansões, são DLCs, que seja, são atualizações, que hoje em dia tem muito isso, né? Jogos que se mantêm ativos por um tempo com constante atualização. O Crusader Kings que a gente estava falando é um exemplo disso, que ele tem as DLCs pagas, mas ele tem as atualizações lá que vão trazendo conteúdo para quem está jogando mesmo sem pagar nada. Um jogo que dá pra te ver até como pro roteiro pra ti, que eu acho as DLC tão boa quanto o jogo principal e mantém a coesão de, tipo, não interferir, é o The Witcher 3, sabe? Hum, Eu tenho a versão completa dele, que vem as duas DLC. Uma é Herd Stones of alguma coisa, Stones of Age, eu acho que é. E a outra é a dos vampiros lá. uhum. É Blood and White. Tem que Blood chegar and The White. Witcher um dia. É. E, cara, é bem isso, assim, são mapas separados, os mapas não estão dentro do jogo base e tem toda uma historinha lá, sem tu perder a principal, sabe? Uhum. O Mass Effect 1 tem uma DLC que ela se passa no nosso sistema solar também. Que você viaja para o nosso sistema solar e a missão Da é na hora, nossa Lua, a Lua da Terra. Ela da hora. é um mapa completamente separado do jogo que está incluso só na DLC. Uhum. Por isso que eu pensei, eu até falei, tipo, da ideia, faz uma campanha, assim, toda focada pode ser uma prequel do Vacilo, e que ele ficou daquele jeito, Uhum. sabe? Um troço assim, Um Uhum. herói trágico, né? é. Ele é tipo o Antônio Bandeiras do Expendable. Perdeu todo o grupo, ficava falando o tempo inteiro. É, pode ser. Ou pode ser, assim, eu tava pensando aqui no roteiro, e aí a gente pode finalizar, tipo, dar um final pro jogo como derrotando a empresa, digamos assim. Vocês leram que eu botei o de resto lá? Eu só Não. li no dia que eu comentei, eu não li Ah, tá. depois. Então, eu botei um pouquinho mais. Hum.
E aí, tipo, o final do jogo ser o protagonista derrotando a empresa e, tipo, meio que liberando o sistema solar ali de, tipo, do controle dela, né? Aham. E aí a expansão DLC pode ser outros sistemas solares reconhecendo a sua conquista e começando a te contratar. Uhum, E aí Pode criando ser, novas histórias, entendeu? sim. pode ser. Pode ser isso também. Eu acho interessante. Ainda deixa o teu legado, a história principal, mas não vai ser um peso que tu tem que seguir diretamente naquele lá, nas DLC, entendeu? Sim. Sim, sim. Porque também eu acho muito confuso quando joga DLC em cima do jogo base e aí, tipo, tu fica com muito mais coisa pra fazer, né? Às vezes não encaixa direito e tal. Eu gosto quando a DLC, tipo assim, depois do jogo base, você tem mais uma historinha. O Pokémon Legends ZA foi assim, né? Você termina o jogo base e começa a historinha lá do Upa, sei lá como é que é o nome daquele Pokémon lá, dimensional. Eu acho que um jeito interessante, bacana de fazer isso seria se você que está trabalhando no roteiro, no enredo principal, ele precisa ser autossuficiente, completado, ele tem o início, meio e fim dele. Ele não é alterado por nenhum tipo de conteúdo adicional posterior. E os conteúdos adicionais posteriores que tiverem enredo tem que ser isso que vocês sugeriram, que é um enredo, um capítulo extra, um apêndice, um spin-off em outro lugar, separado, Uhum. que pode ter a ver com a conclusão do enredo principal primeiro, assim você faz ele imediatamente depois que você termina o capítulo principal. Mas se ele não for, ele precisa ser sempre independente. E DLCs que vão acrescer, DLCs, conteúdos adicionais que venham a ser adicionados na base do jogo, que pode ser que vai ser jogado dentro do enredo principal do jogo, ele não deve afetar a história, deve ser de conteúdo, como eu citei, por exemplo, o de módulo de nave. Porque a princípio eu não vou programar as naves, eu vou tentar encerrar o jogo sem o módulo de naves. E depois que o jogo estiver redondo e funcionando com isso, aí eu vou programar o módulo de naves e vou acrescentar ele sobre o jogo. Eu queria. Eu sei que tu não vai botar nave, mas aí é só gosto pessoal meu, tá? Eu queria fazer uma coisa. Eu queria que tivesse uma tela de login com o jogo com algum esquemático de alguma nave que nem é Não, no Metal Slug, porque eu pode gosto. ter, pode ter. O que eu, Porque eu acho bonitinho. assim, não sei se eu tô sendo claro, é aquilo que o Rodrigo na outra vez a gente precisou esclarecer sobre a questão dos planetas. Não é que as naves não vão Sim, 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 existir. não. Elas não vão ser Eu objetos entendi. programados só, mas elas vão existir. É, é, O é, Vacilo ele pode estar a nave com o nome dele, o desenho dele, você pode fazer a nave do Vacilo. Ela só não vai ser só não vai ser um um objeto. objeto programado dentro do jogo. Não vai Não ter. vai ter um card Esse é o dela. nome, não. Não vai ter variável, né? É, Ela vai ser só um isso, isso. nome, não vai ter nada. É como Vai ser se esse vazio. nosso Entendi. jogo, cada personagem fosse um card. A gente tivesse um deck de Sim. personagens e que você joga só com o card do boneco. Posteriormente eu vou Não vai ter. o card da nave. Aí você vai jogar o card do boneco com o card da nave. Vai acrescentar em cima, entendeu? E isso é complicado porque, falando desse jeito, faz a gente perceber que a gente está lidando com um jogo que vai requerer muito balanceamento. E as naves elas têm que ser muito bem tunadas ali, muito bem lapidadas para não bagunçar o balanceamento do jogo. A gente não pode ter uma nave overpower que todo jogador Eu acho vai que. abandonar estratégias paralelas, vai sempre usar a mesma estratégia porque é uma que funciona sempre. Entendeu? Eu acho que a princípio é bem isso. Não vamos colocar nave, porque é mais uma coisa para pensar e não tem. Sim, O máximo que, se for colocar, eu diria que inicialmente, é a velocidade da nave, o tempo que ela vai levar de deslocar de um planeta para outro. É o sim. máximo. Que é algo que pode continuar dentro da ficha do boneco, já que ele vai ter a nave fixa dele. É, é. É o máximo, Sim. eu acho assim. Se o vacilo anda com a nave chamada Rabiola, a nave dele chama Rabiola. A nave dele é Rabiola fixo pra ele, o jogo todo. A nave dele não é. Pode ser destruída numa quest. Aí significa que a gente vai ter que ter uma flag dentro de cada personagem. Está com nave? Verdadeiro ou falso? E aí a gente vai ter Eu que acho que ativar ou não. desativar. Eu acho que a gente deixa assim, ó. Deixa a nave fixa nele. E daí, se ele for destruído, a nave some. Ou se destruir a nave é porque ele tá dentro, entendeu? Aham. Mas isso Não abre vamos uma ideia pensar nisso agora. interessante. Mas isso abre uma ideia interessante que não é complicado de programar, já que está dentro do personagem ainda.
de que se a gente tem uma flag de que o personagem tem nave ou não, isso é mais uma estratégia que o jogador pode ter na hora de pesar qual personagem mandar. Eu só preciso, por exemplo, eu só preciso mandar um personagem com nave. Os outros que estão sem nave, eu posso mandar dentro da nave Dá pra ir com desse. ele. É, Pode ser, entendeu? Contanto pode que a ser. gente esteja programando dentro do personagem, é uma flag dentro do personagem, tem nave, sim ou não? É, sim ou Até aí não. é E daí, tranquilo. Até aí é pra tranquilo. completar pra ir numa missão, precisa de um personagem com requisito nave validado, tá? Não é Isso. complicado, Até entendi. aí são só campos dentro do personagem. Como se fosse a ficha mesmo de um personagem RPG, é só o campo. Tem nave, sim, nome da nave, tal. Ok. É Eu simples. acho que depois de um tempo ele pode até recuperar a nave que ele perdeu, mas mantém as mesmas características, Mesma característica, é isso. O entendeu? fato de ter módulos de nave separado torna interessante essa questão de você poder transicionar personagens entre naves. Você tira a nave de um, dá para outro, você altera as capacidades de uma, é, faz uma. Como é que chama, gente? Você aumenta a capacidade da nave, capacidade de tiro. Qual é a expressão que você usa o verbo? Faz Customiza. Customiza a nave. Quando ela é uma coisa. Quando ela é um objeto separado, você pode customizar, escolher quem vai ser o piloto dela. Mas não sendo isso, ela sendo só um personagem, um acréscimo ali na ficha do personagem, aí dá pra gente ter essas coisas mais simples. Tá de nave? Não tá. Perdeu a nave? Aí tá de nave falso. Recuperou a nave? Tá de nave verdadeiro. É isso aí. É simples. Acho que é uma ideia legal. É que a Rodrigo, gente não tinha pensado. isso tá já tá assim, claro de entender? Ah, tá. Eu tô aqui pensando, porque, tipo, como eu tô jogando agora o Ace Attorney, Aham. e eu tô vendo a dinâmica dele como pode ser bastante utilizada nesse jogo aqui dos Stray Dogs, eu não sei se essa nave vai ser tão interessante incluir. Porque, tipo, se fosse pra bolar assim, vai ser que nem Kingdom Hearts, vai ter um joguinho de nave dentro do jogo, entendeu? Na hora que você for pra missão, você entra no joguinho de nave de fato, com visão por cima. Aí eu acharia muito interessante. Mas a nave ser só estatística, eu não sei se é tão interessante assim, Mas é que narrativamente aí a falando, gente. entendeu? é, mas aí vai ser tipo, não vai, nada vai ser muito interessante, né? Porque não vai aparecer nada nunca, né, Adam? É. Aí você Mas vai aí, criar tipo, uma coisa que é muito superior ao resto do gameplay e vai deixar o resto do gaplay não, tudo insuficiente por bem. Mas o que eu comparação. tô falando é, a nave sendo só estatística, narrativamente falando, não acrescenta tanto quanto a gente já tem, entendeu? Vai ser só mais uma encheção de saco pro Ah, jogador do que não, algo porque a nave interessante. é a característica de deslocamento dele. Velocidade que ele vai chegar pra fazer a missão. Ou se Não, ele tudo pode bem, sequer mas se deslocar sozinho. Porque a gente hoje pode ter por exemplo, um mercenário perfeito para uma missão, mas ele não tem nave para ir. E a mas gente, primeiro a quanto, gente tem quanto. que elaborar se realmente vai ter o tempo vai ser tão essencial assim, entendeu? Sim. Uhum. Porque, por exemplo, no Ace Attorney, quando você vai para segundo caso, você tem um maior tempão para você ficar tentando descobrir Não tem tempo, né, o pista. jogo. Ele não tem relógio. Não tem tempo. Então, tipo, foda-se o tempo. O importante é a interação do jogador com as coisas na tela, entendeu? Uhum. Uhum. O jogador descobrir por si mesmo as coisas. Eu foda-se o tempo. Só que E no aí que eu nosso eu acho que o pergunto, tempo é importante. Porque a gente por vai quê? administrar vários personagens ao mesmo tempo e você ter que decidir se uma coisa vai dar tempo de você fazer ou não, é uma coisa que o jogador vai ter que pensar. Tipo, uma missão ela tá a 3 dias de distância. Esse aqui tem uma nave que vai em um dia, mas ele é ruim. Esse aqui tem uma nave pior e ele é pior, mas ele chega mais rápido. Então, vamos lá. Nosso jogo é cheio dessas mini escolhas de administração, de Aham. gerenciamento, sabe? Tipo assim, aí um jogo que eu tenho, o Frostpunk tem tempo. Uhum. Tudo tem tempo no Frostpunk. Sim, Isso dificulta pra caralho o jogo, né? ok. Mas até, É, até aí não é inerentemente bom ou ruim, dificultar. não é inerentemente bom ou ruim. Aí a minha questão deixa eu pensar aqui, peraí, deixa eu pensar melhor nisso. Uhum. Vai ter tempo de administrar, tá, não sei o quê. Tudo bem. Eu acho que
o maior problema disso é você atolar o jogador de informação. Mas o Mas nosso aí, jogo, ele é um jogo, por definição, é um jogo, não vou dizer maçante, que parece que é pejorativo, mas é um jogo com bastante informação. É um jogo que depende do jogador gerenciar muita coisa. sim, sim, sim. Não, tá bom, tudo bem. Vou. Porque Porque senão, senão, se a gente não botar. se não tiver muita coisa, o cara vai chegar ele vai ter poucas coisas para administrar e em 5 minutos ele já terminou de administrar tudo que ele precisa até o próximo point na tela que vai chamar a atenção dele. Vai ser muito parado. Uhum. Apesar de ser diferente, ser num espaço diferente, ser com uma interface diferente, eu não vejo o nosso jogo muito diferente do Crusader Kings 2 ou 3, que é um jogo que tem muita coisa para você administrar, mas é um jogo que, assim, você administra aqui, aí espera 2 minutos, alguma coisa. Aí mexe outra coisa que reage a pop-ups de eventos que vão aparecendo, mas você também ativamente, mesmo sem você precisar ficar esperando as coisas, você tem que tomar decisões, administrar isso aqui, planejar uma coisa ali, entendeu? E tudo isso com o tempo correndo. E o, Entendi. o, o tempo, ele é crucial na decisão, porque na parte da guerra, por exemplo, o seu exército anda pelo mapa. Então você precisa ver se você vai conseguir chegar num lugar a tempo, se você vai conseguir fugir de um exército a tempo, e você vai olhando isso em tempo real e vai vendo, pô, não vai dar tempo. Pô, agora eu vou ter que desviar aqui porque não deu tempo que eu queria fazer. Então é um jogo que a passagem do tempo, ela mantém a atenção focada. Porque do contrário vai ser um jogo com pouca coisa para se fazer e sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, o cara já fez tudo que tinha que fazer naquele momento. Depois ele senta, espera e olha para outra tela, vai fazer outra coisa, Uhum. entendeu? Entendi. Eu acho que o nosso jogo ele tem que ser esse coisa de bastante informação, por causa que senão ele vai virar. E como a gente tá tentando migrar ele pro PC, ele vai virar um jogo muito casual e não vai vingar, sabe? As pessoas não vão. Não que a gente precise de atenção, vai precisar de uma atenção máxima pra jogar ele direto. Eu jogo Crusader King olhando sério, olhando anime, fazendo alguma coisa assim, tá ligado? Uhum. Mas é precisa ter bastante informação até pro cara pensar, porque esse é o cerne principal do jogo, sabe? É raciocinar e administrar esses rolês. E Uhum. pro nosso tipo de jogo, a gente chegou a conversar de público-alvo um tempo atrás, pro nosso tipo de jogo, que é esse jogo mesmo de gerenciamento de menus, é normal ser bastante informação, ser tudo muito detalhado. É normal pro gênero do que a gente tá fazendo, Uhum. Então tá. entendeu? De boa, de boa. O, o Ace Attorney, ele tem uma semelhança muito grande com o nosso na questão da narrativa, na questão de ser um visual novel. Só que ele é um visual novel com foco. Ele é foco ali do seu personagem, só do seu personagem. E o jogo só anda conforme você vai clicando para ele andar. Uhum. O nosso aqui, o Stray Dogs, ele seria diferente porque o jogo vai estar andando mesmo sem você estar fazendo nada. Então Entendi. você vai precisar estar sempre tendo que olhar as informações que você tem para você ir direcionando esse caminho para onde ele está andando, porque ele vai andar, ele vai. Só que para onde ele vai depender de você estar interagindo com ele. Ao contrário Uhum. do Phoenix Wright, que ele só anda se você interagir. E você pode ficar. Eu teve aquela missão lá do Lago Ness. Você já chegou nessa? Não, não. Não chegou, não, não. A missão do Lago Ness eu fiquei preso por dias, rodando, ia pro lago, voltava pro escritório, ia pra prisão, voltava pro lago, andava por todas as partes do lago, porque eu não chegava na parte que era o gatilho ali pra narrativa continuar. Mas o Uhum. jogo me esperou, entendeu? Que não é o caso do Entendi. nosso. O nosso, a gente vai ficar andando pra cá, o tempo vai estar rolando, as coisas vão estar acontecendo. Então tem que ter essas coisas pra incitar o jogador a se informar para poder direcionar a direção pro lado que ele quer que vá, Uhum. Tá, beleza. entendeu? Adami, eu dei uma lida lá no que tu tinha escrito. Aí tu, de personagem, basicamente ali, tu criou só o Major Kane, né? Não, já tem mais, já. Hein? Tem, tem o Kane, o Pingado, a gente transformou o Renato no Pingado. É, o, o que vai cobrar vão ser dois, vai ser uma hiena e um Doberman. Então eu não vi. Tá aqui, ó. Depois do Kane liga pro Pingado. Tá, tô aqui agora.
Aí a Toca missão com. tutorial que ainda não continuei escrevendo. Só parei Tá. ali. Tem uma, é Marreta e Rictus, né? É, É, tá. Daí eu vou fazer baseado nesses aí, eu acho. sim, sim. Pra começar uma coisa. Acho que já dá pra ter uma noção da personalidade de cada um pelo texto Dá, ali. dá, dá pra. Eu acho que o Major Kane eu vou fazer tipo só uma silhueta, tá ligado? Só a silhueta? É. É, Porque ele é a gente, né? A gente pode ser quem a gente quiser. Acho que não precisa definir esse personagem. é? Será que funciona isso? Eu acho mais interessante. Não sei o Uhum. que que tu acha, Danilo. Hum, eu preciso ver como é que eu vou responder agora, porque eu tinha uma visão de como era o protagonista. Apesar de ser um jogo em que nós, o jogador, vamos definir qual vai ser a personalidade e ideologia dele através das ações que a gente vai escolher, os caminhos que a gente vai Sim. escolher. Então, ele, mesmo que eu já tivesse uma visão assim dele, no fundo, ele seria uma tábula rasa. Ele é um criminoso veterano, um mercenário Uhum. veterano. E é mercenário mesmo, e dane-se, vou fazer onde o dinheiro me vai. Ou ele é um mercenário veterano que já tá cansado, já percebeu que ele quer se retratar, quer buscar uma redenção. Essas opções sempre houveram. Mas eu sempre tive essa visão de que ele era um mercenário veterano e tal. Ele era um lobo, né, na minha Sim. cabeça. É, acho que eu já comentei que a ideia que veio o jogo pensava assim, porra, o Wolf O'Donnell lá do Star Fox, que é rival dele, né? Uhum. Já passou tantos jogos assim, e ele tá. E se ele, depois de velho, assim, voltasse e começasse uma equipe nova, só que aí ele tá muito velho pra poder pilotar e tem que só gerenciar o pessoal. Então, É assim, na minha cabeça o que me veio foi tipo aquele cara que fala contigo no XCOM, tá ligado? Do conselho. Nunca aparece o rosto. você falou, eu nunca vi, porque é o novo, né, que você falou. Assim, a ideia de ser silhueta não é ruim. Não é ruim. Deixa eu ter uma... Eu acho que no contar das histórias, né? No contar da narrativa, se a gente for usar imagens estáticas, pode ser sempre a silhueta dele, enquanto que o resto do cenário está um pouco mais desenhado, mas ele é sempre a silhueta, não deixando muito claro nem sequer. Você já decidiu qual animal que ele vai ser? Que eu acho que talvez é. Eu acho que ele tinha que ser um lobo, um cachorro, até pro nome do jogo, né? É. Porque uma Eu coisa. vou Você botar no acabou de me geral. lembrar uma coisa que eu queria te perguntar, que eu queria te falar. Eu vi que Ó, vocês só. falaram lá, vai ser um pinche, eu quero fazer um rinoceronte. E eu, nesse primeiro momento, pela questão artística, eu ia sugerir da gente pegar animais cujas silhuetas não fossem muito distantes umas das outras. O que limita, eu sei, limita a criatividade artística, Hum. mas permite que a gente consiga usar uma mesma imagem ilustrativa de um cenário, por exemplo, um personagem nosso trocando tiro. Aí você desenha ele no desenho do evento que está acontecendo, ele é só a silhueta. E ali nessa silhueta a gente pode encaixar qualquer personagem, do que se fosse personagens com formas de corpo muito diferentes. A gente não vai poder usar Uhum. uma imagem de evento universal para poder ilustrar para todos os personagens, se eles tiverem formatos de corpo muito diferentes. Sim, não, mas o que eu pensei também, até porque eu tava vendo muita coisa da criação de jogo por sprite, sabe? Aham, Pra conseguir raciocinar disso. O que que eu via? Tem o cenário base, e daí vamos dizer, ele tá numa cobertura, né? Pensando como, acho que como tu tá pensando. Aí um personagem caberia atrás da cobertura, um maior não caberia. Basicamente seria esse o raciocínio, né? aham. Poderia usar e encaixar ele ali. Então, o que a gente faz? A gente não desenha a cobertura no cenário. É só o cenário inteiro, e daí vai ser a cobertura junto com o personagem, entendeu? E daí a gente consegue adaptar o que vai ter. Tem um jogo horrível, que foi a melhor coisa que eu vi de adaptação de sprite que eu vi até agora, procurando nos fóruns aí, no Reddit da vida. É um jogo erótico. Porque ele fica mudando as posições, se, tipo, se é uma pessoa trans ou não. Aí só muda o órgão genital da pessoa e adapta o cenário e tal. Qual é que é o nome do jogo? Summer Time, alguma coisa? É uma novel também. Eu não vou lembrar. Summertime. Summer Time Game Erotic. Summertime Vamos ver. Saga? É um que tem uma loirinha, né? É, isso mesmo. Acho que é. É.
E daí ele adapta bastante coisa assim de. Ele usa os personagens até de tamanho diferente, de Uhum, proporções diferentes, só que o que muda no cenário, se precisar mudar é desenhado no próprio personagem, a sprite do personagem, entendi. entendeu? No que se refere ao seu trabalho, como que isso se traduz? Você vai ter que fazer dois desenhos para dois corpos diferentes? Ou você vai fazer um desenho base e você vai desenhar depois dois detalhes diferentes para colocar em cima? Não, seria basicamente assim. Vai ter a missão do tiroteio, vamos pensar assim. Sim, Aí a sprite que vai ser mandada na tela pra gente quando estiver tomando tiro vamos dizer, os inimigos atirando e o nosso agente escondido atrás de uma barricada, sim, tá? Se for por exemplo, um pincher que é menor, a barricada vai ser menor e vai ser desenhada no sprite do personagem que vai ser colocado ali, naquele jogo, entendi. tá? Vai ter todo o cenário sem a barricada e sem o personagem. Se for um rinoceronte, a barricada vai ser maior, condizer com o rinoceronte, mas vai ser desenhada na sprite do rinoceronte. Tô entendendo. Então, para cada personagem, você vai Tá ter que fazendo fazer. lógica? Tá Não, eu tô entendendo como que entendendo. é? Eu tô entendendo. Eu vou Porque reparafrasear o a que você gente, falou. Você tá me ouvindo? Seu áudio tá cortando um pouquinho. É a bateria? eu acho que Não deu pra ver nada Não deu agora. pra ouvir nada. Não deu pra ver, não. Não. Ele falou que tava com a bateria acabando. Ah, tá. Deixa eu ver. Ele não tá aqui pra confirmar, né? Mas pelo que eu entendi, ele tá dizendo que pra cada personagem, se a gente tiver, sei lá, 100 personagens, porque é um jogo que vai requerer que a gente tenha muitos personagens. Se a gente tiver 100 personagens, ele voltou. Vou esperar ele que eu falo e ele já escuta também de uma vez. agora foi. Você precisou entrar pelo celular? Aham, já Deixa eu, estou aqui. tá. Deixa eu Deixa eu ver. reparafrasear o que você falou. Significa que se supostamente nós tivermos 100 personagens no jogo, você vai desenhar todos os 100 abaixados na mesma. Vai fazer 100 Vai, desenhos dos 100 personagens abaixados atrás de uma barreira. E você vai desenhar 100 vezes a mesma cena, o boneco atrás de uma barreira? vai ter que ser, porque a gente inventou de botar essas cenas, né? Não Pois é, tem o que fazer. mas a forma que eu tô te propondo, eu acho que ela é menos desgastante. Se a gente tiver uma silhueta genérica, você só vai precisar desenhar essa cena uma vez. E ela vai brotar para todas as vezes que aparecer o evento do tiroteio. Porque a Tá, silhueta é tá, entendi. genérica, entendeu? Entendi o que tu quis dizer. Entendi. Perfeito. Se. É mais simples, é mais simples. Tá, pode ser? Ah, mas aí eu acho que a gente pode definir um grupo de seres. Tipo assim, cachorro-gato, óbvio. Você pode dizer Mas, pô, um grande, um perder o médio e um sapo, pequeno. perder o sapo eu acho muito ruim, entendeu? Eu acho que Aham. sapo seria muito bom ter. É, Pode ser, você pode desenhar por animal. Não precisa ser por é, personagem, por animal. Aí uma silhueta de rinoceronte, uma silhueta de sapo. Daí vai cair naquilo que eu botei ali no geral, se vocês puderem olhar rapidinho. deixa eu ver aqui, Que era o que peraí. eu tinha pensado Sim, sim. para Tá. ser o. Vai ser o Kane, né? Aham. Porque Que dá assim, pra ver que é uma pessoa, dá pra ver que é um cara, Não, entendeu? mas Dá pra. E o Kane, eu acho até porque, como a gente está contando a história dele, eu acharia legal ele aparecer, e até como um lobo com cara de velho, sabe? Um pelo mais esbranquiçado. Mas é aí que tá, Adam. Eu acho que a gente não pode dar as características finas dele. A gente pode dar que ele é um lobo, que ele é velho, que ele é esbranquiçado pela silhueta que nem tá nessa imagem, tá vendo? Não, então, mas a gente pode mostrar como ele é. Como ele pensa é o jogador que vai definir, entendeu? Não, sim, eu não vejo nada contra. Eu apenas pensei na ideia de, tipo, deixar o jogador imaginar o Kane como tipo, as características finas dele. Ah, se ele tem cicatriz, se ele, tipo, Aham. a cara, o olho dele é vermelho, o olho dele é laranja, sei lá, Ou então alguma coisa deixar o assim. jogador montar o seu próprio Kane.
Também é uma ideia. Aí você sei tá lá. me dando muito. Tá me dando pra mim e pro Rogério mais trabalho. Não, é. Eu que teve que ter que criar um módulo de Mas edição de aí, tipo, faz, personagem. faz basicão, só pode mudar a cor, entendeu? Uhum. Botar cicatriz ou não. Basicão. Mas é que daí eu acho genérico demais. Eu acho que, assim, o jogador imaginar como ele é, tendo base o que a gente mostrou pra ele ali, que, por exemplo, dá pra fazer com essa silhueta, dá pra fazer, por exemplo, tá, o teu lobo velho, e daí dá pra identificar que ele tá usando um tapa-olho ali, entendeu? Uhum. É, não sei. Eu acho que a É porque decisão aí como ele fica vai com ter vocês esses. dois, porque eu gosto da ideia de uma silhueta onde eu projeto, onde eu imagino a aparência do meu personagem. Não é uma ideia boa, eu gosto dessa ideia. Mas também não vejo problema na ideia do Mass Effect, que o Shepard ele tem uma cara definida. A gente pode editar a cara dele? Pode. Mas ele tem aquela cara básica. Eu joguei com o Shepard base, tanto homem quanto mulher. Só que a personalidade dele, aí foi eu que tive que projetar por causa que você tem que escolher o caminho do Paragon ou o caminho do Renegado lá. E que é uma coisa que vai acontecer no nosso também. A gente vai escolher a personalidade do personagem baseada nas decisões que vamos tomar. Ela vai moldar é, as decisões do personagem, mas a aparência dele mesmo, não tanto. Então fica entre vocês dois, cara. Não, por É, mim, indiferente. Eu gosto da ideia da imaginação, sabe? Eu gosto de, tipo, deixar o cara pensar como vai ser. entendi. É que eu sempre fui contra personagem protagonista vazio, sabe? É. Que é, pro jogador imaginar como. Tipo Link, eu odeio Link. Link, eu também não gosto, não sou muito Odeio, fã do odeio Link. Link. Quer dizer, que só fica, não reage a nada, Uhum. né? Odeio esse tipo de personagem. Mas Dragon é que tá, Quest também. o nosso personagem ele não é vazio. A única diferença é que a gente não tem a característica física dele. Então, mas eu acho importante a física. Até porque como ele vai ter a relação lá com o pingado e tudo mais. E a gente vai ver o pingado, sabe? E a gente não vê como é o Kane, sei lá, eu acho estranho. É indiferente pra mim, Rodrigo. Só foi uma ideia mesmo. Tô ligado, isso aí. Agora, a silhueta na história, em vez de botar, ter que desenhar cada um agachado e tal, eu acho legal. Acho uma saída boa. O da silhueta, o que vocês acham da ideia da silhueta ser por animal? Então, É, por animal. porque a gente também não vai Eu pegar acho todas uma as boa. espécies do mundo, né? A gente vai ter sei lá, umas 8, 10 espécies, talvez. Mais ou Eu menos. acho uma boa. E eu acho que a gente pode escolher alguns personagens-chave pra ter a ilustração deles ali. Fica a seu critério. Se você quer Como se acrescentar fosse isso eu vou os deixar a seu critério. protagonistas, digamos assim. Vamos dizer assim, os Os mais especiais, tipo, importantes, os especiais, o os vacilo, unique recruits, né? o vacilo vai ter. O vacilo vai ter ilustração, porque é o vacilo, já é um personagem consolidado. Ele não é tipo o Mercenário 4, Sim. Entendi. que Mas depois aí eu vai. pergunto, Danilo, Oi. você quer fazer isso de Mercenário 4? Depende, o que vocês se referem com Mercenário 4? Não, Aleatoriamente não. gerado? Gerado Seu. É, aleatoriamente? o Mercenário 4 é assim, vai ser um desenho aleatório que vai ter de um gato que eu vou fazer. Aham. E o teu programa vai gerar um nome aleatório pra ele ali, ou tu vai escolher um nome, mas não vai ter nenhuma característica específica, uma história muito definida pra ele, entendeu? Uhum. Ele não vai ter esses eventos específicos que eu disse, por exemplo, na missão dele vai aparecer a fotinho dele, na missão vai aparecer a fotinho dele ali em vez da silhueta, entendeu? Uhum. Eu, Eu eu particularmente prefiro que tenha. Inicialmente eu não imaginei ter. Eu imaginei a gente fazer um número X de personagens mesmo. Porque no fim das contas, assim, a quantidade de desenhos vai ser a mesma, né? Se você fizer imagens aleatórias, vai ter que ser uma porradinha de imagens aleatórias, né? E se fossem personagens fixos mesmo, também seria uma porradinha de personagens fixos. Eu acho Eu, que a questão de ser Mercenário 4 é tipo, ele não vai ter história. E aí você não se importa com ele, e aí ele mais ou pode morrer, menos, foda-se. não, mais ou menos. Ah, Porque eu não sei você, mas a partir do momento que eu pego o meu recrutinha lá no Kenshi, ou lá no Rimworld, ou em qualquer outro jogo que tem esses personagens aleatórios gerados que eu pego e jogo na minha party, a história dele começa comigo e a história dele é junto comigo, cara. Eu me importo pra cacete com ele. É o meu personagem único, ele é o único personagem que teve aquela história ali comigo.
É o único personagem que fez É, aquilo que eu mas não achei naquele sei. No ponto. Genshin eu acho mais diferente. Você não se apega aos seus colegas no Kensh? Eu me apego. Não, eu me apego, mas o problema é que eu acho que no Genshin é muito diferente, porque você tá vendo ele, você É, mas você vai ver o bonequinho, pra vai ter a ele, fotinho. você. Não, mas não é só uma Eu fotinha. acho, Ele gente, tem. eu, a- Ah, Tá falhando de novo. eu acho que eu me expressei mal. Quando eu disse, tipo, o Mercenário 4, não vai ser que ele não vai ter, tipo, aquele background criado, a historinha dele e tal, as ele fez características, tudo isso. para o jogo funcionar. Não, não, não. Vai ser um personagem igual os outros, vai ter as características, vai ter a ficha técnica dele, no que ele é bom, no que ele é ruim. Eu tô dizendo que, tipo, para o desenvolvimento do jogo, a gente não vai dedicar tanto carinho para ele. Que nós dizemos assim, Aham. o vacilo vai ter a fotinho dele na missão, o vacilo vai ter a fotinho dele negociando com um presidente de uma facção rival, se tiver uma missão dessas, entendeu? Uhum. O- Aham. O Quando não Mercenário for o 4 vai ser vacilo, uma silhueta de gato simples. entendeu? Entendi. Então, assim, de certa forma, você vai estar vendo ali o personagem fazer aquilo. Ele vai ter uma ficha dele que vai ser gerada aleatoriamente. Ele vai ter passado por algumas missões, vai ter passado pelas missões com você. Você vai ver o que ele quase sobreviveu, o que ele conseguiu com sucesso. Então, assim, ele vai ter, acho que, um desenrolar suficiente. Vai ter diálogo com você, que eu acho que é o que mais pega nessa questão de você se apegar a um personagem. O personagem vai falar com você, vai te mandar mensagem. Só que as mensagens dele Aham. não vão ser. Ele não vai ser a personalidade vacilo. Ele não vai ter a personalidade só dele. Ele vai ter um pacote de personalidade. A gente vai ter a personalidade do o raivoso, o bolado, o quietão, o assassino. E ele vai pegar uma personalidade aleatória dessa. Entendeu? E, e a fichinha dele, quando ele conversar contigo, a foto do WhatsApp, ele vai ter, tá, Dan? Vai ser uma carinha desenhada, bonitinha. Sim. Não vai Aham. ter, não vai ter, tipo, a imagem do evento, por assim dizer, Entendi. entendeu? Ah, não, isso aí eu tinha entendido. Eu tinha entendido que ele não teria backstory, entendeu? Não, não, Seria uma não, não, vai história ter. vazia, digamos Não, 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 assim. vai ter sim. Só quis me referir que, tipo, por exemplo, esses. Vamos botar como generais, vamos tentar, só pra dar uma ideia assim, tipo, vacilo Aham. dos personagens. Os generais, eles vão ter mais atenção durante o desenvolvimento. Vão Sim, sim. ter, Ah, pode ter vão até ter mais. missões únicas, missões únicas. O vacilo vai ter uma missão que vai brotar só pra ele. Uhum. Que é relativa à história dele. Boa, boa, boa. Pode ser Entendeu? isso. Pensa neles como os recrutinhos de Kenshi que é gerado lá dentro dos bares, aqueles recrutinhos aleatórios gerado no bar. Pensa neles Uhum. dessa forma. Que não são os que foram pré-programados pelos desenvolvedores. Eles foram gerados aleatoriamente ali. E, cara, eu me importo com os aleatórios que estão no meu bando, tanto quanto os únicos. Uhum. Porque a história deles que faz eu me apegar é a história da partir do momento que eles entram no meu grupo, não é o backstory prévio. O que me faz me apegar é o que eu vivi junto com ele ali no jogo. Entendi. E falo de mim, pelo menos. Aham, aham. A questão da Mas eu, silhueta eu é acho que só nas imagens de evento, assim, essas coisas das missões e tal. Beleza. Mas tá, vamos lá. E aí, se a gente tem um personagem assim, que ele é uma personalidade padrão e não vai ter tanta coisa assim, Hum. por que fazer uma porrada deles? Entendeu? Mas é que porque eles vão tá. morrer. Antes Ah, eram duas coisas opostas, né? Ou, como eu tinha dito, eu não tinha imaginado a gente fazer com personagens gerados aleatoriamente. Era com personagens fixos. Só aham. que, se a gente for fazer com personagens gerados aleatoriamente, não precisa de tantos fixos. Porque a equipe Sim, do tá. jogador pode ser composta de 8 aleatórios, 2 únicos, entendeu? Aham. Mas eles vão morrer, como o Coisa Mas falou. o problema do aleatório é que, tipo, tira a questão da urgência de, tipo, se morrer, eu posso pegar outra. Não porque a urgência do enredo é particular unicamente do Kane. Ele só tá contratando gente pra poder trabalhar pra ele. Tudo bem que podem Então, alguns se envolver com ele, mas a urgência é só dele, é só do jogador. não, tudo bem. Mas mesmo assim, eu tô falando que, tipo, não fica aquela coisa de, tipo, eu posso contratar qualquer um, porque se morrer, foda-se, Mais ou entendeu? menos. Se você considerar que
os bonecos que você contrata, eles vão evoluindo com o tempo, vão avançando, vão ganhando ponto, vão ficando mais fortes, mais espertos. O XCOM é assim também. Conforme você vai passando das Uhum. missões, os bonecos vão ganhando mais experiência, mais pontos, vão aumentando a precisão deles no tiro, a velocidade, que não sei o quê. E se você perde um boneco desse, você perde todo o seu progresso. Ah, então você não tinha pensado na dinâmica de você talvez demitir alguém. Pensei, a pessoa pode demitir. Fica à vontade para Pessoa, demitir. Pensei. e a pessoa Ou o cara demitida pode, poder. Quê? o cara pode ir embora, tipo, ele te achou, tu não seguiu. Tipo, ele É, achou que tu. ou o cara ir embora. Mas aí eu tava pensando assim, em roteiro, de existir essa dinâmica de demissão, ou o cara ir embora, mas depois ser possível voltar ainda. Ele Por coisas que pode. você fez na história, entendeu? E aí você conquistou ele de volta, entendeu? Então, isso é aí que entra aqueles flags. A gente pode ter uma flag de moralidade, que aí É, não vai então, ser uma flag, vai ser um contador de moralidade do personagem. E se ele for muito oposto ao que você está fazendo, ele vai embora. E se você, conforme for fazendo outras missões, voltar com o teu marcador para dentro do campo de moralidade dele, aí ele volta para você, ó, tô vendo que você tá popular, fazendo uma missão legal, eu quero voltar para você. então É só. deixa eu explanar aqui o que que eu pensei para missão tutorial. Começa você tendo que arrumar a sua base. E aí você precisa de um servidor para IA para gerenciar tudo, né? Isso você vai chamar um amigo teu antigo também, que eu pensei em ser aquele Gavião, né? Uhum. Que eu já tinha criado. O E aí Vostok. ele vai. Hã? Vostok. É. E ele vai conhecer o vacilo. E aí ele vai até o vacilo, porque sabe que o vacilo tem peças e tal. Geralmente ele contrabandeia essas coisas, né? E aí o vacilo vai falar: Porra, eu tinha uma, mas vendi para um grupo de bandidos, assim, meio vagabundos. Posso te dar a localização deles para você ir lá roubar deles, né? Essa vai ser a primeira missão, missão tutorial. Uhum. E aí você topa isso, né? E aí você vai com o Gavião para lá, né? E aí lá vai ter um sapo, aquele teu sapo que você criou, Uhum. ele vai estar roubando alguma coisa dos caras também. E aí ele vai te pedir ajuda. E aí você vai poder definir se você quer ajudar ele ou não, né? Se Uhum. você ajudar, depois ele vai entrar pro teu grupo e vai te dar um negócio que ele roubou também, né? Que você vai precisar de uma missão futura. Se você não ajudar ele, ele não vai entrar pro seu grupo agora. E depois você vai precisar convencer ele a te dar um negócio que ele roubou de lá. Porque você vai precisar depois. Então é uma missão tutorial para te mostrar, ó, suas escolhas têm consequências. Ok. Entendeu? Eu acho que como Então, tutorial, por enquanto não tem problema. Mas tem um detalhe que eu tô sentindo na construção do seu enredo que tem que falar logo agora. hum. No tutorial, beleza. Mas o gameplay do jogo mesmo, até o final, ele não pode ser muito definido por personagens específicos. Porque o enredo ele precisa acontecer, o jogo precisa andar, mesmo que você não tenha nenhum desses personagens do enredo. Que você tenha só Não, personagens tudo bem. aleatórios. Não, Entendeu? é tipo assim, não vai precisar exatamente deles. Você pode Beleza, fazer com qualquer um, beleza. né? Mas é como, como vocês falaram, vai ter os principais. Os principais eles vão ter que estar na história de alguma forma o tempo todo, Hum, pra você não esquecer Não, 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 deles. não, não. Nem sempre. E se um jogador nunca cruzar com um dos principais no jogo dele? É um jogo aleatório, de contratações Não, aleatórias. tudo bem, pode não cruzar. Mas, tipo assim, a partir do momento que você cruzou, O você enredo tem que meio que principal manter. não pode estar atrelado aos personagens importantes. Uhum. Eles podem somar, mas o enredo não pode depender deles. Tá, saquei. Entendeu? Porque é, os personagens que vão chegando até você vão ser sempre aleatórios. Não que o personagem é aleatório. Ele chegar até você, a ideia de chegar até você ou não vai ser aleatória, vai ser no jogo. Então é possível da gente fazer um gameplay de início, meio e fim, até zerar o jogo, sem nunca ter encontrado a macaca que eu postei. Ela nunca Uhum. apareceu pra gente. Entendeu? É, Então o sei. enredo principal do jogo não pode depender dela. Ela pode somar, ela Uhum. pode, a partir do momento que ela tá junto com a gente, ela vai fazer comentários sobre o enredo, vai liberar missões Uhum. que se envolvem no Ah, não, mas enredo, de entendeu? qualquer forma, a ideia do roteiro que eu tava tendo era tipo assim: os principais são o Kane, o O Pingado, Pingado e os o Rift, rivais, basicamente. os rivais, os É, rivais. eles são os que vão aparecer sempre mesmo. Uhum.
Mas os outros eu tava pensando em botar aparecendo um pouco mais, só pra, tipo, mostrar que, ó, eles são personagens especiais. Talvez seja legal você tentar manter eles perto, entendeu? Uhum. Pra você ficar feliz, tem uma forma de você fazer do jeito que você tá querendo sem comprometer o framework do enredo principal. Que é você primeiro faz o enredo principal sem nenhum deles, só com esses Ah, não, sim, principais. sim, sim, sim. Aí depois você vai pegando eles e vai adicionando eles no enredo principal de uma forma complementar. Tipo, Uhum, e se o enredo principal tivesse o sapinho? Aí quais são as coisas que aconteceu com o sapinho? Mas o enredo principal precisa uhum. continuar acontecendo sem ele. Porque ele Ah, pode não, isso morrer. aí já. Tipo, por exemplo, tenho aquilo que eu falei de botar o Doberman Uhum, como parceiro da hiena. sim. É, tipo, se você tiver o rinoceronte lá pra frente, você pode bater de frente com o Doberman, entendeu? Sim. Aí É, bifurca se o você enredo não tiver, principal. você não vai bater de frente, entendeu? Isso. E aí, dependendo de qual personagem você tiver, você pode fazer o Doberman passar pro seu lado e trair a hiena ou não, Isso. Isso. Aí né? sim. Aí Então, você tem o framework, ele tá se bifurcando, ele não tá se impedindo. isso, Ele vai isso, funcionar isso. tanto com um quanto com o outro. Aí Uhum. Então, funciona. beleza. Entendeu? Uhum. Eu acho que a gente vai criar muitos personagens únicos e vai ser muito interessante, sim, que eles acrescentem algo no enredo principal, mas eles não podem ser tão melhores do que os personagens aleatórios, porque Aham. senão vai ser uma escolha muito clara. O jogador nunca vai pegar personagens randômicos, né? Eu falo assim randômico para poder, Uhum. porque eu vou usar aleatório para vários outros significados. Nunca vai pegar uns personagens randômicos no grupo dele. Então a gente vai programar uma É, não, coisa então que ninguém é vai por isso que usar. eu falei que, tipo, pro randômico não ter cara de randômico, entendeu? Ele não vai ter. O Rogério vai desenhar rostinhos genéricos. Que Uhum. aí, na hora que o personagem for gerado no gameplay do jogo, ele vai gerar um nome dentro de um banco de nomes que eu vou criar. E vai Uhum. pegar lá uma imagem dentro do banco de imagens pra poder botar pra ele, entendeu? Sim, sim. Eu acho que, tipo, se cada um tiver um mínimo de backstory e um nome pensado, não um nome genérico gerado, entendeu? Não, os nomes vão Eu ser acho que. pensados, só que eu vou ter que, tipo assim, pegar. Nós três, pô, se Mas, puder, a gente pensar nos, sei lá, uns 400 nomes, ou então pegar na internet uma lista de nomes e botar no arquivo pra poder o programa tirar de lá. Hum. Pode falar, eu Rogério, acho desculpa. eu acho que o que o Adami quis dizer é que, tipo, o nome combinar com backstory, mas aí foda-se, eu acho. Nem sempre precisa, né? A gente É, não não, precisa não, ser não o precisa doutor. combinar, mas O, não ter o- cara de nome genérico, entendeu? a gente não precisa ter sempre um Octo Octavius que se tornou o Dr. Octopus. A gente vai ter, sei lá, um João da Silva que vai se tornar o Devorador de Mundos. E o nome dele é João da Silva. É que se parar pra pensar, Adami, como tu fala assim, tipo, tá, o que eu tô entendendo, né? Não precisa ser um nome genérico. Os nossos nomes são genéricos, né? Pô. É, não, eu sei, eu entendo. Mas é porque o que eu tô dizendo é que, tipo, num jogo, quando você vê o nome genérico, você sabe que esse personagem não é tão importante. Se você vê o nome pensado pro personagem, entendeu? Vamos Não pegar Harry compreendo. Potter. Vamos pegar Harry Potter. Como é que é o nome lá do Ela cara que vira lobisomem? O nome dele é de lobisomem. Tem a Lupin. ver com Remo Lupin. lobo, com caneta. Remo É, Lupin. o Lupin, pois é. Uhum. Entendeu? não é o Sirius Black? Sirius Black também, Não. mas ele é outro. É. Nossa. É que eu não sou muito fã de Não é a Cho Harry Chang, Potter. Não. entendeu? Que é uma chinesa genérica. Pô, mas ela não é genérica. Ela é o par romântico Porra. dele em dois, Mas três ela é livros. genérica, um pau romântico genérico pra caralho, porra. Ela tem um nome O, já. Adami, o É. nome do personagem principal é Harry Potter. Não tem nada mais genérico britânico que isso. Pô, mas mó sonoro. Harry Potter! Não, Harry Potter! Eu tô entendendo. ele virou um nome sonoro forte, mas é genérico, é Harry e Potter. Eu tô entendendo o que o Rodrigo tá falando. É porque Se ele for tá ele falando analisar nomes de protagonistas, aqueles nomes assim que. Octo Octavius, nome de personagem importante. Em vez de João da Silva, João Silveira, João Pereira. Eu tô entendendo. Só que, é tipo, tipo funcionamento, né? Foda-se, é o Homem-Aranha. É porque o que eu tô falando é que você não quer que o jogador seja levado a ficar só com os supostos protagonistas.
Então a E gente aí não pode dar nomes muito importantes pros protagonistas. Tem que dar nomes também Mas pode ser relativamente isso. genéricos. É, Mas pode tu ser tá isso. entendendo que eu acho que tu tá subvertendo a lógica, Adami, de tipo, tu acha que o nome é importante por causa do personagem, mas só que o personagem fez o nome ficar importante. É verdade. É verdade, Tudo tem isso. bem, mas Peter a gente. Parker é um nome normal. Hã? Peter Peter Parker. Parker é um nome normal. Porra. O Wally West é um nome normal também, não tem nada demais o nome. Se for ver. Clark Kent é um nome comum também, americano. O personagem fez o nome ficar importante. Sei. É É que só a assim, aí gente se tu me disser, por pensar. exemplo, Desculpa, pode falar. Ah, se tu pensar, por exemplo, Son Goku, aí sim o nome é importante. ah. Naruto, o nome não é importante. Entendeu? Sim, mas, tipo E os assim, dois. Tá, prossiga agora. é porque tem a diferença. Naruto, o nome não é importante. Mas o visual é. Você sabe quem é genérica no visual. É só então os próprios personagens aleatórios também que o Rogério fazia também não serem tão genéricos assim. Tipo, vai ser um gatinho com um tapa-olho, o outro com óculos aqui em cima, o outro com uma bandana. E aí, às vezes, é o mesmo Aí, com a bandana, Não, só que com outra cor. talvez se, tipo, é, se a não. imagem deles não for genérica e o diálogo não for genérico, acho que já basta. Entendeu? Não, assim, ele não vai ter tipo um gato preto, um gato amarelo e um gato cinza. Tudo igual, sabe? Aham. Eles vão ter, tipo, o uniforme deles, a roupa deles, você entendeu? E o diálogo vai ser baseado, que tu vai escrever, vai ser baseado no estereótipo que vai ser programado. Vai ser um cara gentil, um cara esquentado, um cara, entendeu? Sim, É sim, isso sim. que vai alterar a fala dele. Ah, beleza, beleza. Ok. Ô, Rodrigo, Dá pra saber. quando eu criei aqueles dois personagens ali, eu não estava pensando em personagens a nível de protagonista, nível assim, esses personagens vão fazer parte do enredo principal. Não. Eu tava. Aham. No momento que eu tava criando aqueles dois ali, o macaco e o sapo e a macaca, eu estava pensando ainda naquele formato de um jogo em que a gente vai criar uns 100 personagens, o jogador vai encontrar. Vai botar 8 no esquadrão dele, vai encontrar 15 no jogo todo, e é isso. Uhum. Então são personagens que tem uma criação única neles ali, mas eu fiz personagens genéricos. Eu fiz uma macaca genérica e eu fiz Uhum. um sapo genérico. Eu só tentei dar um pouco de personalidade pra eles para poder. Que a ideia era criar uns 100 personagens com personalidade. Não completamente genérico, só mudou de cor. Mas Sim. se a gente tiver essa mentalidade, você vai conseguir fazer personagens genéricos com personalidade. Uhum. Entendeu? Não, beleza. É porque, não, eu tô pensando aqui, porque tipo, é um jogo que vai se segurar no roteiro, na história. Então, o medo ninguém pode ser genérico o suficiente, entendeu? E ninguém precisa ser. É, Eu pensei naquela macaca que o jogador pode nunca nem encontrá-la. Mas ela vai existir. É uma personagem que eu queria com carinho ali naquele momento. Né? Uma personalidade dá um backstory. Ela não é tão genérica, mas ela é genérica. Entendeu? Aham. Ela é uma das várias possíveis combinações que você vai poder encontrar. Sim, sim. Acho que a gente pode fazer Tudo é assim. importante, mas nada é importante, né? É? Tudo é importante dentro do universo para a história, mas nada é importante, nada é necessariamente. Eu não sei se. Não nada, né? Mas a maioria não é crucial para o desenrolar da história. Mas vai fazer. É só Mas e você aí, lembrar tá, que o beleza. framework do enredo é o importante. Quem Tá, vai estar mas com ele aí pode se a gente somar. vai ter personagens que vão ter a sua historinha quer dizer, melhor contadas, como que a gente vai definir quem são eles? Eu acho que a gente gostar mais, assim, da ideia? Não, Pode ser? eu acho que a gente já vai criar com essa mentalidade. É porque assim, eu acho que não ficou claro pro Rodrigo é o seguinte. Vai ter o vacilo, tu vai escrever a história do vacilo, Sim. tá? Aham. Os diálogos do vacilo. Para a missão Coqueiro Tropical. Vamos dizer que ele tem que roubar um coqueiro espacial, tá?
O vacilo vai ter essa missão. Se for um personagem genérico, tu vai escrever as falas do personagem estressado para a missão Coqueiro Tropical. Uhum. Entendeu? Para o personagem engraçadinho na missão Coqueiro Tropical. Para o personagem pessimista na missão Coqueiro Tropical. E daí vai entrar a fotinho dele lá aleatória com as características para ter a gameplay. Mas o diálogo do genérico vai ser baseado na personalidade que ele vai ter, entendeu? Uhum. E outra coisa também, o vacilo, ele não precisa ter diálogo único pra todas as porradas de missões que tiver no jogo. Não precisa. Sim. Sim. Ele não precisa. Porque o jogo vai ter muitas missões. Precisa. Pro jogo ser variado, já que o nosso jogo ele não tem tela, não tem muita ação, pra ele ter bastante variedade, bastante tempo de jogo, de gameplay possível, ele tem que ter uma variedade boa de missões, que não é difícil de fazer. É só trabalhoso, é quantitativo. Mas nem todas essas missões você vai precisar escrever um diálogo único pro vacilo. Entendeu? Eu acho que o vacilo pode ter seus diálogos únicos nas missões mais importantes, as missões assim, nível ouro, que são mais importantes pro enredo, ou para as missões envolvidas com o enredo, ou para algumas missões, mas não todas. Ele não precisa ter uma coisa única para falar diferente de todo mundo em todas as missões. Tem certos momentos que ele vai só responder sim, senhor, não, senhor. Ó, missão cumprida, que não sei o que. Não precisa ser tudo do jeito particular do personagem. Sempre. Uhum. Entendeu? Tá. Tá ficando mais claro pra ti, Adami? Tá. É porque eu sou meio assim, porque, tipo, por exemplo, vou pegar aquele Fallout Shelter. O Fallout Shelter, ele tinha a missão que você podia mandar um personagem seu lá pra fora, Uhum. Eu e lembro. foda-se, você não sabia o que ia acontecer com ele, só ia ter uma lista enorme de o que ele fez, né? Lendo. Sim, Ou você ia com um grupinho e ia entrar e invadir uma basezinha. A maioria dessas basezinhas são genéricas também. sim. Só que algumas têm uma historinha, né? Então, basicamente, a ideia é essa. Sim, eu acho que mais ou menos isso aí. Tá, Eu, então eu vou é, eu, falar o meu eu acho. medo. Isso pra mim é chatíssimo. Eu larguei o Fallout Shelter por causa disso, porque eu achei chato. Mas Entendeu? não vai ser só isso. O Fallout Shelter não tem um enredo principal. Ele não tem um gancho principal. Ele E os não tem um enredo personagens principal. que você tá Isso. mandando é completamente irrelevante, porque nenhum deles faz a missão ficar diferente, né? Aham. O enredo da missão em si não muda dependendo do personagem. Eu só tô dizendo que a gente não precisa fazer com todos em todos os momentos. Que vão haver as Uhum. missõezinhas genéricas. Vão haver as coisas mais. Eu não vou dizer repetitivas, mas aquelas em que a reação de todas vai ser igual. Tá. Acho que eu já entendi como é que vai Entendeu? fazer isso aí. Vai ter É muita coisa tipo. única. Pode falar, Rogério, tipo. E também vai, que nem tu disse, não quero que tenha uma missão genérica. Vai ter algumas missões. Cortou? Cortou. Sério? Não estamos te ouvindo? Agora acabou a bateria do celular também. Tem que entender que lá na roça não tem tomada assim. Hum. Ai, ai. Alô, alô? Foi. Agora foi. Oi, foi. Meu celular tudo carregou a memória e travou tudo aqui. Mas enfim, quer dizer que vai ter algumas missões que também vão ser genéricas, né? Não precisa ser Sim. toda. Vai ter algumas só pra ganhar dinheiro, tá ligado? Ou Aham. reputação, alguma coisa assim. Sim. Agora abre a câmera, pô. Então vou abrir também de Perfeito. novo. Bom, Aqui, ó. tá bom. Entendi. Então é isso, gente. Acho que é isso por hoje, né? Sim. Show. O Adami que não abre a câmera, porque ele é muito bonito pra gente. Não. Prefiro. Já tem vídeo dele, conteúdo suficiente nos outros vídeos aí. Acho que ele é. Então é isso, a gente continua conversando mais semana que vem. A gente volta segunda-feira de novo, né? À noite.
Segunda-feira eu não vou poder botar na minha casa, tá? Porque eu tô aqui em Santa Maria pra minha formatura. Aí vai ser mais tranquilo. Inclusive, eu tenho que mandar o link pra vocês lá no grupo. Pra vocês verem eu de toga bem bonitinho. Bota lá. Bota lá. Tá? Já é. Então é isso, gente. Nos falamos. Valeu, meus queridos. Valeu então, Bom, gente. até mais. Até mais. Valeu, valeu.